todos. A Igreja Evangélica Cristã Congregacional está fazendo 50 anos em Várzea Nova. E com isso, nós estamos fazendo uma maratona de entrevistas de irmãos. Estamos aqui hoje na casa do irmão, aqui o presbítero Augusto Deodato, e a irmã Nevinha, também Maria das Neves, mais conhecida como Nevinha. Então, vamos começar aqui a eles, como é que tudo começou, como foi a história da igreja, onde a igreja começou e como chegou nesse local hoje, nesse terreno, o trabalho que teve. O início dela começou em 60, né, que veio pelo meu cunhado. Através dele, aí veio a congregação na rua Santa Luzia. Congregação na casinha de palha, né? Aí quando foi em 66, a gente começou a arrancar as pedras, né? Os irmãos falaram com o empresário lá, o dono daqueles terrenos lá de Várzea Nova, que tinha bastante pedra. Aí falou com ele e ele concedeu para arrancar as pedras. Isso veio o pastor Mané Miguel, veio o irmão Cílio, veio o irmão Pereira, era irmão Augusto, irmão Ulisses, irmão Cícero. Essas pessoas, tudo para arrancar pedra, né? Aí eles marcavam aquele dia para arrancar aquelas pedras. E arrancaram bastante pedra. Nisso a gente comprou o terreno também em 66. Já tinha comprado o terreno em 66, comecei a arrancar as pedras. Levando essas pedras para lá, começou a fazer o terreno, o povo roubaram bastante pedra ali, né? E isso tinha bastante irmã, tem também ali antiga, né? Não sei se o irmão quer saber, das irmãs antigas que tinha, né? Tinha a irmã da Luz, Leonel, Maria Leonel, Júlia Leonel, irmã Alzira, irmã Maria Ana de Almeida, irmã João e irmã Mocinha. Essas eram as pessoas mais antigas, né, que aceitaram Jesus. Tudo em 62, essas pessoas aceitaram Jesus em 62 para 63. Eu aceitei a Jesus em 63. Irmão Augusto aceitou em 62. E o irmão dele em 60. Foi o primeiro, né? São essas pessoas que foram os primeiros pioneiros dali. Irmã Júlia também, mas irmão Antônio, José Antônio aceitou em 62 com a sua família. Tudo em 62. E formou ali a congregação, era pequenininha. Irmã Júlia não tinha casa, eu me casei. Em 63, irmã Júlia foi obrigada a sair da casa, porque a casa era dele. Então, mas continuou a congregação. Isso tinha uma escolinha também, promovida pelo pastor Mané Miguel. Quem vinha dar aula a essa escolinha era a filha dele, mais velha, a nossa irmã Betânia. Ela vinha, dava aula à tarde e ia embora. Todo dia tinha aula das crianças, né? E depois a gente precisou de vender a casa para ir morar no Alto da Boa Vista. A congregação saiu da rua Santa Luzia para a rua Santa Júlia. Aí ficou na casa da nossa irmã Júlia. Ficou lá até ir para a nossa igreja onde está hoje, né? Foi quando passou a igreja, foi quando foi para lá, aí passou a igreja. Em 68, né? Em 68, isso. Foi quando foi para lá. Quantos pastores já passaram? Bom, pastor Miguel foi o primeiro, o presidente, foi o primeiro pastor da nossa igreja, que era o pastor regional, né? Depois passou o irmão Tristão, depois passou o irmão José Pereira e agora o irmão Roberto. Esses foram os pastores que passaram por lá. Pastores quem? Presbítero foi ele, irmão Salomão, irmão Antônio, esses presbíteros que passaram na nossa igreja. E isso foi fundamental na nossa igreja, né? Foram com essas pessoas que eu acabei de falar, e com esses pastores, e com esses presbíteros. E agora, atualmente, ainda permanece, né? Mas o primeiro que tem ainda na nossa igreja, o primeiro mesmo, é irmão Augusto, que foi de 62, eu fui de 63, e irmã Júlia veio um moço que era irmão de Célio, uma pessoa muito boa também, que partiu, né? Também para a glória. Muitos irmãos que ali que já dormiram no Senhor. Os pais dele também aceitaram Jesus, a minha mãe também. A família, né? A minha mãe,
também. O pastor Roberto me falou há um tempo que teve uma época que a igreja foi tratada como seita, né? Dentro da... Porque não era bem conhecida. Porque não sabe? era bem conhecida, né? Porque era uma igreja. Eles pensavam assim, que era a igreja do véu. Muitas vezes perguntava a gente, essa igreja é cristã, a igreja. Aí eu nem gostava de dizer o Foi nome. por isso que ela foi considerada seita, por causa dessa suspeita que essa igreja do véu. Falava assim, essa igreja é a igreja do véu? Não, é a igreja. Como é o nome da outra igreja, meu Deus, igreja que dá o beijo, que dá... Eu dizia também, não. É porque a igreja do véu, na verdade o nome dela é Congregação Cristã do Brasil. Então, Isso, Aí por conta disso, É. uma igreja evangélica cristã congregacional, aí provavelmente tem sido essa ligação que deu na época. Aí só era a igreja evangélica cristã, né? E ninguém conhecia essa igreja. Aqui em Vazia Nova ninguém sabia. Em Bahia ninguém sabe. Ainda hoje ninguém sabe, porque lá não tem congregação, né? Na rua que a gente morava tinha os cultos que tinha lá em casa, quando o pastor Pereira era vivo. Aí toda semana tinha culto lá em casa. Mas as pessoas não conhecem essa igreja. Hoje, por causa da congregacional, que mudou o nome, né? Fica mais conhecida. É tanto que quando eu estou lá, vai fazer um ano ainda, né? Eu pensava que tinha alguma referência ou ligação com a congregacional, né? Ou então um modo litúrgico. Então eu pensei que tivesse alguma coisa, mas só que eu vi que não tem muita relação. Saiu na época, né? Na época não tinha, agora que voltou, né? Foi. Porque falou que o primeiro irmão veio da congregacional, então achava que podia fazer o documento com a congregacional, né? Unida. Eu achei interessante isso aí. Tanto que ele passou aqui, né, a primeira vez que eu passei na frente, eu nem sabia que tinha essa igreja, que eu só passava, só via Assembleia. Aí não vi uma congregacional lá ainda, né? E vinha Batista que tinha. Porque lá, a questão da pregação do Evangelho mudou alguma coisa do tempo de lá pra cá? A mudança mudou muito, né? Assim, não é a pregação que mudou. Não mudou, Foi mau o sistema de oração. Foi mau o né? sistema, assim, De oração. de vivência, né? Modo da gente, de uso, de costume, né? Porque a gente não tinha, assim, certos costumes na nossa igreja. Assim, vamos supor, de usar calça. Era uma coisa muito complicada esse negócio de usar calça comprida, usar bermuda. Homem não usava bermuda de maneira nenhuma. Mulher, usar uma calça comprida, misericórdia. Usar uma roupa sem outra roupa por dentro, também não podia. Uma roupa fina para ficar vendo o sutiã, não podia, tinha que ser com outra roupa por dentro. Cortar cabelo também não existia. Furar a orelha, pior. Não existia. Misericórdia, ninguém nem falava nisso. Ninguém nem falava. Usar batom, usar essas coisas, pintar a unha, essas coisas não existiam. Usar sanfona, violão, essas coisas na nossa igreja não existiam. Não podia. Era tanto que tem um irmão na nossa tinha, não sei se Deus já levou ele. Ele morava no Alta Boa Vista, irmão Adalto. Ele era de Oitizível, né? Fazia parte da igreja de lá. Quando ele congregava lá. Ele tinha uma sanfona, ele tinha muita vontade de ir para a igreja para tocar, mas não era permitido. Era um escândalo muito grande que ele tocava. Então ele saiu de lá, veio morar na Alta Boa Vista e passou para a Assembleia. Porque na Assembleia toca, né? Na Assembleia toca. Hoje já está muito diferente, né? Porque assim, na verdade, se a gente for analisar bem, os costumes que muita gente não olhava. Não olhava a Bíblia direitinho, né, irmão? Não é que não olhava direito, é que digamos que é um pouco extremismo, né? Eu gosto de dizer, uma coisa que o pastor Roberto ouviu dizer uma vez, que o sangue de Jesus, ele é superior a qualquer coisa, né? A qualquer coisa. Não é que a gente vai também estar fazendo coisa errada Coisa por aí. errada aí, que não pode fazer também avançar demais as coisas, né, irmão? Mas o sangue de Jesus é superior. É ritmo musical, louva a Deus? Louva a Deus. Agora, tem uma letra que louva a Deus? Tem. Então... E também tem uma parte na Bíblia que diz que louva a Deus com palmas, com harpas, com instrumento de corda, né? Quer dizer, eu não observava isso, né? Eu quero dizer assim, que não observava essa parte aí, né? Porque tem na Bíblia essa parte aí que fala, né? E bater palma, misericórdia, eu não podia nem sonhar em bater palma. Tem, mas igrejas tradicionais ainda tem outras não que até hoje não batem palmas. Isso, tem. Tem algumas igrejas que não, igreja elas que não restringem isso aí, bater palma.
Às vezes coloca um hino, às vezes até animado, Mas não pode. mas não coloca no bate-palma porque tem aquela tradição, aquela coisa interessante. Então, irmã, a nossa igreja quando começou era muito rígida, muito mesmo. Mas nem por isso a gente deixou de continuar, né? E muitos que partiram em Cristo, muitas pessoas. Essas pessoas que eu citei o nome, podiam partir em Cristo, graças a Deus. Todos esses irmãos que foram embora já, foram todos crentes, graças a Deus. Mas a nossa igreja era muito humildezinha. Era uma congregaçãozinha de palha, uma casinha de palha. Quando eu me casei, derrubei uma parede, porque começou a crescer, né? A gente recebia também dos americanos, a gente recebia comida. O pastor fez se inscreveu, né, para ter uma parte lá. Aí ele recebia a alimentação dos americanos. E nisso vinha roupa, vinha enxoval de bebê, vinha enxoval pra gente que ia ganhar neném. E eu mesmo ganhei enxoval. Até a minha menina mais velha, eu cheguei a receber enxoval. Recebia enxoval e recebia alimentação. A gente ia buscar em Oitizeiro. A gente ia tomar ceia em Oitizeiro, na Avenida Ana Neres. A gente ia tomar ceia lá. E muitos bancos, irmão, de lá que tinha na nossa igreja, veio trazido nas costas, de lá para cá. Os irmãos traziam. E não era só os irmãos congregados não, viu? Era para começar pelo pastor. O pastor vinha na frente com um. Vinha o pastor, vinha ele, os irmãos, o irmão Ulisses, que já dormiu também, tudo vinha com banco. Lá, descia aquelas ladeiras lá e chegava até fazendo Então hoje realmente isso é difícil, né? Alguém ter essa disposição toda, né? Então. Hoje nós temos carro, hoje nós temos hoje tem coisa, tudo, né? E ainda tem gente que se acomoda. Ainda se acomoda, né? Não, Acha difícil. Vou buscar contar disso, aquilo, outro. Lá, lá na igreja de lá, da Ana Neres, tinha coral. Eu ia de pés para o coral lá. Saía daqui de pés, com um dos filhos de irmã Júlia, que hoje é incrédulo. Mas nesse tempo ele gostava de cantar e ele ia comigo para o ensaio lá. Quando tinha festa, a gente ia cantar no coral. Nesse tempo, meu menino mais velho hoje, ele era bebezinho. Muitas vezes eu cantava com ele no braço. Levava ele para o ensaio, a gente levava, o menino me ajudava a levar. Porque não existia facilidade para o dinheiro, né? Tinha ônibus, mas não era fácil. E a gente ia. Para vir, a gente vinha de ônibus, mas para ir a gente ia de pés. Tinha também escola de corte e costura. Eu participava também da escola lá e eu ia de pé também com ele. Muitas e muitas vezes a gente ia de pé. A nossa igreja tinha colégio lá. O pastor Mané Miguel formou o colégio lá, tinha um nome. Tinha as fardas, tinha a farda verde com amarelo. Era muito importante. O pastor Mané Miguel se esforçava muito, era uma pessoa muito boa. Eu mesmo gostava muito dele. Foi nossos padrinhos de casamento, conheceu o nome. Ele não chegou a conhecer. Estou aqui Faz pouco tempo. Vou fazer um ano que estou na igreja. Fazendo 9 eu estou, vai fazer 4 anos. Só que na igreja mesmo vai fazer um ano, né? Aí No tempo que a gente aceitou a Jesus e não se viria do ramo, era garoto. Quando a gente aceitou a Jesus. O atual presidente da O nossa atual presidente, hoje nosso pastor presidente. Ele era garoto e não era nem crente. Era crente não. Eu tenho o privilégio de participar dessa festa de 50 anos. Meio século da igreja. Graças a Deus, né, irmão? Uma vez. Meio século teve muita evolução. E eu também louvo muito a Deus por isso. Eu tenho dito muito a Deus isso. Eu digo, Senhor, eu louvo muito a Deus por ti, porque minha mãe foi embora tão nova. E eu estou tendo o privilégio, né, de até hoje a gente estar acompanhando a obra do Senhor e estar nela até agora. E só vou sair quando o Senhor tirar-me daqui. Partida, para a glória. Aí hoje nós temos um ponto de pregação, né? Começou na casa da irmã Júlia. Começou na casa da irmã Júlia, agora está na casa da nossa irmã Ivanilda. A gente tem vontade, né? Que aqui abra uma congregação, né? Porque facilita muito pra gente, né? Não é brincadeira não. A minha menina ainda mora muito mais além. Eu sei que você não erra um pouco mais perto, quando a gente veio pra cá, eu já lembro, né? Você não deu o ambiente, né? A minha menina ainda mora muito mais além. E daqui pra lá de pé dá um dia noite de viagem, né? Dá. É por isso que a gente, às vezes, quando o trabalho demora um pouquinho, a gente fica nervoso, porque toda hora a gente tem transporte, né? Às vezes a gente se chateia de estar pedindo a uns irmãos, bora irmão levar a gente, vamos levar. Mas por quê? Não é nem por causa da gente.
Porque o ônibus a gente pega aí, né? É mais por causa delas. Nossa. É mais por causa delas, que fica muito difícil. E aqui está muito perigoso. Antes não tinha essa. Antes não tinha, né? não tinha. Mas agora está muito difícil. A minha menina já foi assaltada umas 3 vezes aqui na rua, da casa da outra, bem na esquina, chegando na casa da irmã. Foi assaltada e tem um colégio mesmo de frente. Não é brincadeira não. Aí tô vendo que os irmãos estão satisfeitos com a luta que fizeram no passado, E até no agora. início. E até agora. E até agora, né? Até agora, graças Hoje a Deus. estão mais, não está lutando tanto, estão colhendo os frutos do que plantaram no passado. No né? Eu tô passado, vendo que toda igreja, quando ela começa, né? No passado, hoje em dia nem tanto, porque hoje tem a certa comandada da tecnologia, uma coisa, outra outra. Tem veículo, tem uma coisa aqui, mas no passado, quando não tinha muito recurso. A gente foi morar no Alto da Boa Vista, a gente trazia a roupa dos meninos dentro de um saco para vir para a escola dominical na casa de Manju, quando a gente se mudou para lá. Aí quando a gente chegava lá, trocava a roupa dos meninos para assistir a escola. Aí a gente só ia de noite depois de pouco. E a gente ia de pé e passava pela casa do pai de Salomão. A gente aproveitava uma parte, né? Ia com eles até na casa do pai de Salomão, que é lá onde ele mora. E de lá a gente ia de pé. Passava por perto lá do muro do aeroporto, do quartel, e descia a nossa casa que ficava lá embaixo. Tem um atalho ali, né? É. O Alto da Boa Vista. Não é tão habitado quanto é hoje, né? Nada, nesse tempo não tinha casa não, era só roçado. É só roçado. Era mato, só roçado, toda. Naquele tempo era só roçado e mato. Só era o que a gente via ali. Começou a ser habitado há pouco tempo, acho que Há pouco 2008, tempo, 2008, faz muito 2009 pouco pra cá. tempo, Começou aquela habitação ali. faz muito pouco tempo. Quando a gente foi morar no Alto da Boa Vista não tinha casa. Só tinha só o quartel e as casas dos quartel. Era a Vila Militar. Da Vila Militar era. Tinha muita pouquinha casa ali. E a gente lutou para chegar até ali. Viu? A gente ia, trazia os meninos nas costas, a gente e o pastor Cristiano. Uma vez a gente viu ele quase morto na beira da pista, porque ele ficou rodando assim, o carro quase que pegou ele. Graças a Deus ele saiu da pista e o carro foi embora. E quando começou não tinha pista também. Era aquele caminhozinho que a gente ia. Para ver asfalto. É. E é bom também que eu vejo vocês criarem os filhos, né? No caminho do Criemos Senhor. tudinho. Eles se desviaram, tem alguns afastados do caminho do Senhor. Tem alguns afastados, mas só se afastou depois que casaram. Sim. Enquanto não casou, nenhum se afastou. Então foi a ver. Esse aí diante do meu Deus, que eu assumi quando ele se apresentava, quando nós apresentava ele a Deus, eu assumi, até chegar ao uso de razão, eu tenho diante de Deus minha consciência limpa. Enquanto eu era de menor, a gente trazia lá do Alto da Boa Vista pra cá, se quisesse vir, vinha, se não quisesse vir. Eles me assimilam. Teve gente que apanhou até no caminho, porque vinha emperrado para sem querer andar. Mas vinha. Mas vinha. Tudinho vinha. E tem uma coisa, irmão, quando chega. Hoje em dia a gente vê os meninos, né? Correndo pra lá e pra cá. Eles ficavam sentadinhos lá no banco. Só saía assim, quando eles saíam, eles davam um sinalzinho que queria ir no banheiro. Aí levava ele no banheiro, voltava, ficava tudo sentadinho lá. Eu acho que teve uma certa mudança, né? Do tempo pra cá, os pais deixaram os filhos um pouco mais soltos. Mais à vontade, né? Ficar mais à vontade. Aquela coisa toda. Isso é prejudicial para as crianças, porque se tornam adultos. Não é? Demais. Eu sei que estou vendo Eles foram criados tudinho ali. Professora da criança, eu sem saber ler. Ainda passei um tempo sendo professora das crianças, porque não tinha outra pessoa. Depois veio a filha de Irmã Maria Soares. E teve Irmã Maria Soares também. Ele foi também. Aceitou a Jesus em 60, acho que em 66. Ela aceitou a Jesus em 66. Ela veio do interior, ela em Dom Pedro e a família. E aceitou a Jesus e ficou caminhando. Também partiu, né? Ou tá? Partiu também. Partiu também. E a filha dela tudinho tudo evangélica também, graças a Deus. Os filhos, né? Que uma é a esposa do pastor da igreja primitiva. É a filha dela. Soares, que ela acabou de falar, era a esposa daquele ancião de cabelinho branco que a gente visita. Irmão Pedro. Pedro, cabelinho branco. É a prima dele. Ela também morou ali de frente à igreja, quando ela não tinha casa.
Morou numa vilinha que era mesmo de frente à nossa igreja hoje. Aí quando ela fez a casa dela, aí saiu da vilinha e foi morar naquela casa que até hoje o esposo dela está lá, né, esperando a vinda de Jesus, né? Ou Jesus levar ele. É verdade. Tá lá aguardando. Conhecemos aqui um pouco da história da nossa igreja. Coisa aqui que realmente eu não conhecia. E com certeza muitos irmãos não conhecem. Não conhece. Mas Então, o começo da nossa igreja foi assim. A luz, Foi difícil, né? a luz era de carburete. é. Isso daí uma vez foi ligar a máquina de carburete, o pastor Mané Miguel, ela deu um pipoque, irmão, ele não fechou direito, ela deu um pipoque e queimou. Quase cego sem ver Ficou nada. quase cego sem ver nada. Um tempo foi que ele começou melhorando. Mas a gente pregava o evangelho, mano. A gente saía com aquele fonão assim que tinha antigamente, aí levava, botava assim nas esquinas e a gente cantava, pregava o evangelho nas esquinas, a eu vinha lá de Oitizeiro, e a gente fazia os trabalhos no meio da rua. Aí tá faltando isso hoje. Hoje está faltando isso que a gente não faz, né? Nossa. E a gente saía evangelizando no meio da rua e parava nas esquinas ali e cantava. A filha de irmã Ulice, a filha de irmã Júlia, tudinho, a cidadezinha era essas que tinha e a gente saía a evangelizar. Mas isso está faltando hoje, mas não é só, diga assim, não é só na nossa. Não, a gente vem todas. A né, gente vem todas. Quando eu me converti aos 16 anos atrás, eu passei muito de cultos de rua. Na a igreja que eu era membro, na época, a Igreja Batista, fazia todo domingo tinha um culto de rua. Só que a coisa foi mudando. Mudando todo. E não sei as circunstâncias, né? Deus sabe. Só Deus sabe, Só né? Deus sabe as circunstâncias também. Aí acabou acabando com isso. Hoje nós estamos pegando o evangelho mais interno do que isso. Fora, né? Às vezes pegamos no dia a dia também, ali com alguém, uma coisa ou outra, mas está faltando isso nos cultos. A gente também ia muito assim evangelizar na casa dos irmãos de noite, levava banco nas costas, viu? Os irmãos pegavam os bancos da congregação, levavam tudo nas costas. Quando o culto era na casa, vamos dizer, era na sua casa, quando era de tardezinha assim para 5 horas, os irmãos estavam carregando os bancos para levar lá, para de noite a gente ia. E fazia. Mas hoje a gente já não pode, irmão, fazer isso. O tempo está tão horrível que a gente não está mais fazendo isso. Também tem a questão, né? Tem essa questão também, né? O tempo está muito. Aí a nossa igreja tinha muito, fazia. E não excluía canto não, viu? Isso podia ser no Alto da Boa Vista, podia ser lá na beira da linha, podia ser em Castanheiro, aonde fosse a nossa igreja estava indo fazer culto. E fazia. E os irmãos iam. Hoje a gente está todo mudado. Eu chamo isso acomodismo. Então vai ficar registrado. No começo, né, irmã? No começo vai ficar aqui registrado. Graças a Deus por isso. Não tem nenhuma. Não sei se tem algum registro assim de documental. Eu penso que não tem não. Fotos. Tem não, não tem não. Até porque ali mesmo, onde está hoje situado, já houve uns 3 acidentes de um sujeito mau que entrava. Aí teve extraviava as que coisas. extraviava as coisas, Queimava, queimaram documentos, queimaram uma cortina que tinha. Tocaram fogo Entraram nas umas coisas 3 que vezes. tinha. Então, alguma coisa que tinha registrado, Aí foi queimou. Algum registro que tinha, queimou. Essas coisas. Mas vamos resgatar isso aí, né? Vamos deixar não vamos deixar isso abalar a nossa fé, né? Tinha um irmão que eu falava sempre isso, irmão Luiz. Ele disse, irmã, um dia eu vou lhe fazer pergunta. A senhora responde? Eu digo, respondo. Do começo da congregação, como foi que começou. Eu digo, tá certo, irmão, eu respondo. E quantas vezes eu fui levar comida para esses irmãos ali arrancando pedra, eles tudo molhado de suor, ficava debaixo do pezinho de manga, e eu chegava lá e eles comiam tudo que eu levava, não tinha isso não. Tem isso lá? Quando comprou aquele terreno, eu comprei um atrás da igreja, no outro lado, e o irmão José comprou aquele, onde é a casa dele hoje. Então aí comprou o da igreja, eu comprei um e o meu cunhado comprou outro, nesse tempo, que foi comprado aquele terreno da igreja. Eu vendi o meu, a gente fazia a casa lá no Alto da Boa Vista, e o irmão José fez a casa dele, que foi para ele se casar, e a igreja construiu. Vendemos a casa e o terreno que tinha aí. Para fazer uma casa. Para construir lá do Alto da Boa Vista, ele não deu para construir. Não deu. Quando chegou o ponto de cobrir, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou.
dinheiro do terreno de uma casa. É. Aí, graças a Deus, eu estava trabalhando no mercado central com um irmão e ele me ajudou e a gente comprou o materiamento que precisava e aceitei comigo. O pastor Mané Miguel, muitas vezes, quis que ele fosse pastor. E ele chegava até a mim, né? Queria que a gente fosse tomar conta de uma igreja. Queria que ele fosse tomar conta de uma igreja em Rio Tinto. Eu falei para ele que não. Ele veio a mim. Eu disse, olha, tomar conta de uma igreja é muita responsabilidade. Irmão Augusto, ele não tem capacidade de tomar conta de uma igreja. Porque para tomar conta da igreja, ele tem que ter Tem bastante sabedoria. conhecimento, Né, irmão? ter As paciência pessoas também, vão fazer né? uma pergunta e você saber responder. É, Não é? Tudo vem para aquela pessoa. é. Tudo vem para aquela pessoa que está tomando conta daquela igreja. Aí depois ele falou daquela lá de Santa Cruz. Santa Cruz. Falou para a gente ir para lá. Disse, irmão, o senhor falou para a gente ir para Rio Tinto. Eu falei ao senhor que irmão Augusto não tem capacidade. E outra, ir para Santa Cruz fica muito difícil da minha família. Eu não tenho condições de me distanciar da minha família também. E é a mesma coisinha que eu falei para o senhor de Rio Tinto, é a mesma coisa que eu falo para o senhor de Santa Cruz. Mas, irmã Maria Neves, não tem jeito não, não tem jeito não. Não tem jeito não, porque a obra do Senhor tem que ser sábia, tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria para fazer. O irmão Augusto é certo, ele prega, ele leva mensagem para uma pessoa, se precisar ficar na frente, enquanto um pastor precisa, ele fica. Agora, para ser definitivo, irmão, É porque realmente é complicado. não é complicado. E eu convivo com ele, né, irmão? Eu que convivo com ele, eu sei. Tudo corre pro pastor, né? Não é? Tudo corre para aquela pessoa. Aí o pastor... Aí o pastor não sabia, muitas vezes, não sabia responder aquelas perguntas. E aí? Não é verdade? É uma função muito espinhosa. É. E é motivo para a pessoa enfrentar quando Deus chama, porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza, mas o Mas a homem, pessoa faz por contas próprias. pelo homem, Pode né, irmão? sofrer, né? Pode sofrer. O trabalho do Senhor pode sofrer. Pode até consequências. Não é? A É. dedicação toda. Dedicado à obra do Senhor, nunca gostou de faltar o trabalho do Senhor, sempre pontual, de chegar na hora. Ele gosta de sempre chegar na hora, aí vê, eu começo a brincar com ele aqui em casa, eu digo, Eden, já tá trocando de roupa? Aí ele diz assim, já vai construir a primeira pilastra, mas já está construído. Aí eu digo a ele, né, brincando com ele, porque ele não gosta de chegar atrasado. A gente às vezes fica por último, mas ele vai embora, não quer saber não. Tá certo, porque se Jesus vir também, ó, se ele estiver lá e a gente estiver atrasado fazendo alguma coisa que não é vontade dele, vai e a gente fica, eu digo às meninas. Então eles vendo isso, ele achava que... Chamou, né? Estamos agora aqui na casa da irmã Júlia. Ela é irmã do nosso presbítero Augusto. Ela também faz parte da história da nossa igreja, também é uma das fundadoras. E a casa dela, por sinal, é o nosso primeiro ponto de pregação. Hoje está na casa da irmã Ivanilda, mas tudo começou aqui em Vargem Nova, na casa dela. Então vamos começar um pouco com ela aqui, contar mais detalhes, né, da história da igreja, assim como nós já ouvimos a parte do irmão Augusto e da irmã Maria das Neves. Agora vamos ouvir uma versão mais apoiada também, a versão dela, que participou da história da igreja também, a nossa irmã Júlia. Com a palavra, irmã, como tudo começou, já muita luta no início também, o irmão Augusto já conta muitos detalhes, você sabe, também tem na luta toda da denominação, né? Foi cavou pedra, tudo. Como o início de tudo? O início de tudo que para começar ali, que não tinha igreja, a igreja passou uns 4 anos na casa do meu irmão Augusto. Ele foi construir lá. E depois que construiu lá, a gente foi para lá, passou para lá. Mas foi com um sacrifício, arrancando de lá da bica para trazer para a pedra da construção da igreja. O Zé Antônio foi um dos guerreiros lá também, se deitou a perna também lá, na pedra, fazendo a perna dele. Cortou, trouxe ele no carro de mão para fazer tratamento na perna e foi para a luta toda. Até as mulheres carregaram pedra, eu fui ver das pais, carreguei pedra para fundar aquela igreja. É de
não estou lembrando da idade que começou agora. Mas é muito tempo que a gente começou ali. E eu não saio da igreja cristã. Mas nesse meu dia na igreja cristã. Só saio dali um dia, só mudo dali quando me chamar. Mas enquanto isso, eu daqui para a igreja, eu não vou. Todos trabalham igual, porque eu não posso ir andando, que a canção minha esposa. Eu passei um ano paralisada, sem andar. E agora que estou me movimentando mais aqui, eu cheguei aqui na minha casa. Eu cheguei aqui no dia 4 de março do ano passado, e no dia 4 de março desse ano, um ano justinho, eu voltei para minha casa. Estou aqui. E vou para a igreja de 8 por dia, quando os irmãos vêm buscar meu sobrinho. Ele não vem, não tem outra pessoa que me leva, mas que a minha missão é ir para a igreja. E a senhora também, eu sei que a senhora também evangelizou muito, né, aqui no Rosa Nova. Foi desde 1999, está o caderno ali, ó, no começo do meu trabalho. Meu esposo andava também nesse grupo das irmãs, ele não sabia ler, nem sabia bem pregar, mas eu orava e assistia a mensagem para Jesus. Eu devo ter muitas aulas. Por muitas almas para Jesus, meu irmão. Os meus pais, outras vizinhas dela, Dona Rua, a minha prima e esposo, a irmã Helena, a irmã Dina, tudo foram pessoas que eu levei o evangelho e se decidiram, os pais de irmão Sadovano, outros irmãos aqui, viu? Já esse ano já. Um vizinho que morou aí. E eu estava aqui, daí fora, ele estava numa cadeirinha dessas assim, lá na saída da porta. Aí Deus disse, vai lá, deu uma palavra. Eu fui. E cheguei lá, falei, 10 horas eu peguei para falar com ele, eu falei o evangelho e tal. Eu disse, você quer aceitar Jesus? Ele disse, quero. Aceitou Jesus. Um tempo ele foi lá no Rio visitar a família, e quando ele voltou, aí parece que ele já foi se despedindo. Um tempo ele morreu. Adoeceu, eu sempre ia lá. E quando foi um dia, eu vi o celular, era 12 horas. Jesus também não torna bom senhor, isso vai poder dele saber se Deus. Já está incubado dele. Levaram ele, no mesmo dia ele morreu. Mas foi uma coisa muito bonita que eu vi. Eu fui assistir o enterro dele. Quando chegou ali naquela chão ali, naquela área ali mais ou menos, aí eu vi um fogo branco assim, acompanhando por cima do povo, acompanhando. Eu disse, meu Deus, se eu baixar o carro vai pegar ele, mesmo assim pensando. Aí na frente, o povo desapareceu. Ele deu o sinal que morreu, foi uma coisa muito linda. Realmente é um testemunho bonito, porque assim, é uma das primeiras histórias que eu escuto. Pois é. Uma situação dessa que parece que foi o Espírito Santo, né? Foi muito lindo. Foi. Outro dia eu estava costurando e ficou aquela voz. Eu podia estar pregando o evangelho, podia estar colhendo palma. Irmão, aquilo ali me embalou. E eu sofri me levantando, não guardei nada, deixei tudo lá. Isso aí, fui visitar o pai dessa menina que mora aí na frente da irmã Santa. Chegar do hospital, já tinha se internado 2 vezes, tinha que UTI. Eu disse, quando ele vinha, agora eu vou visitar ele. Cheguei lá em casa, fui lá. Levei até uma sacolinha de pão para ele e falei o evangelho para ele. Se eu quer aceitar Jesus, ele disse que ele também partiu por cento de ser. Olha, irmão, eu não posso contar as pessoas, mas eu vou dizer ao Senhor, pode ser capaz de eu contar se estão vivos, mas a maior parte ele vai levar. As minhas companheiras, que evangelizavam comigo, Maria de Almeida, Ana Belarmino, Maria Nazaré, irmã Helena, irmã Dina, foram muitas irmãs, eu acho que mais de 10 já estavam lá em cima. Aí eu, desse grupo do começo. Do início, né? Eu e a irmã Nevinha. A minha prima Maria Soares também era. Ela no início era secretária da igreja, porque não tinha uma pessoa desenvolvida, era secretária e eu o presidente. Aí depois chegou os irmãos, né, passaram para aumentar mais, né? Eu tenho um caderno, procurei tanto para achar, mas não encontrei o caderno. Foi vindo já de Oitizeiro pela irmã Jonas. Aí ele seguiu por alguém do lado de Tauá. Aí já estava aqui na obra, aí entrou outras pessoas, aquela menina Jean Leite, tesoureira, outras companheiras dela, e assim, o trabalho tem muito que contar, agora não estou muito ocupado, mas eu sei que desse grupo dessa data só tem eu. Porque trabalhou muito. Trabalhou tanto na parte física, construindo a igreja,
quanto na parte espiritual, edificando a igreja para que ela cresça também Isso espiritualmente. também é espiritual. É como um ditado que eu certo dia eu vi. Saqueou o inferno, povoou o céu, né? Levou almas para Cristo através da pregação do Evangelho, até seu próprio testemunho, né? E quantas irmãs dizem assim, aquela irmã ajuda, né? Mulher de Deus, uma coisa ou outra. Eu trabalhei muito na luta, irmão, todo material como espiritual. Eu tinha aqui o nome de guerreira, mulher guerreira. Quando eu passei um ano na casa da minha filha, que vim de volta para aqui, veio uma irmã, que ela já conhecia há muito tempo, chegou e disse, mãe, eu vou lembrar a senhora, não é por poder, é de coração. A senhora habita no coração, desculpa, todinho dessa rua. Aí, ainda botaram praga, aí, o que está acontecendo? Uma vida morreu, e foi aquele pisado todo na dentro do povo, aí eu voltei de outro dia, irmã, a senhora é a cara da igreja. E aqui foi o primeiro ponto de pregação, né? Foi. Essa casa aqui. Começou em 2010. 2010. 2010, saiu agora em 2015. Foi em 2015. Nós estamos em 2017, Só né? 2017. Pois é, foi que eu adoeci, aí passei o ano fora, o pastor disse, irmão, agora não pode ficar parado. Eu disse, pode ir, pode que seja, muito coisa boa. Fiquei com ele. Mas disse, irmão, você quer mudar o trabalho de uma parte? Ele conseguiu, depois você resolve. Eu estava esperando esse filho que estava lá em São Paulo. Esse senhor estava assim em São Paulo, porque era o lugar que tinha de receber ele. Aí eu digo, Deus está no trabalho. Depois, Deus prefere. Até aqui ele chegou. Chegou segunda-feira. Esse pai é de Rô, meu filho. Ele está para sair de uma para outra. E eu digo, vou botar essas coisas aí, que a gente está gravando. Eu sei dele. Aí, poxa, eu também, como um barco assim, atrás de trabalho, para trabalhar. Só veio ele, a família de lá, que é a esposa e o filho e a filhinha. A outra já é casada, essa não veio, a esposa. E nós estamos aqui, né? Porque muitas igrejas da minha tem muita glória nisso aqui. E aqui tem todo dia, doméstico. Eu lá, ficar a me costar, isolada lá. Mas eu nunca deixei de fazer o trabalho. O culto doméstico sempre permanece. Eu sou uma das pessoas que eu defendo muito o culto doméstico, né? Eu gosto porque o culto doméstico aproxima mais eu faço 2 vezes por dia, faço de manhã e faço de noite. Se eu pode decretar, já eu faço de manhã. E quando eu não faço, eu fico aquele vazio, sem fazer direção. Aí ele está conversando, eu vou fazer a minha aula. A você, pode fazer. Aí eu começo aí, da conversa da noite, aquele dia que eu estou recebendo. E aí eu digo, Senhor, eu quero te tudo e agora eu vou te provar. Aí eu dou para ele, depois ora de novo, agradecer. A minha missão é essa, velho. E a minha esperança é que eu ainda possa andar, para devagarzinho mesmo, com algum tempo de me para o lugar louco, muita ladeira, eu vou ficar assim plano, devagarzinho, ainda faço a missão. E aqui não cessa não. É interessante saber que assim, tem alguém que tem um culto doméstico constante, porque hoje está difícil, né? Alguém fazer um culto doméstico, porque hoje em dia é celular, pessoal com computador, televisão, tudo isso não está deixando até as famílias mais, mesmo dentro de casa, mas tão distante da família dentro de casa, né? Assim, às vezes os pais e os filhos estão distantes por conta da tecnologia que aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto. E o culto doméstico, eu sempre prego quando eu dou aula na escola pública, eu digo, o culto doméstico aproxima os irmãos, aproxima a família. E isso muito alegra, né? Para deixar como exemplo para a nossa igreja e para a nossa denominação, né? E a convenção em geral, que o culto doméstico não pode parar. Nós temos o exemplo do nosso irmão Júlio. Saí para fora, mas regular. O prazer era trabalhar para Deus, louvar o Senhor, que eu gostava de cantar também. Mas eu cantava, o Senhor veio, eu faço esse culto assim, não pega nenhum. A igreja tem melhor. Eles nem viram para você, mas a maioria Já tem decorado. Porque a minha vista já é embaixo do dependente. E eu não estou nem acompanhando a água, nada. Eu conto 7 hinos nesse curso, quando o espaço está. E é tudo decorado. Eu pego o livro lá para dentro. E é tudo certinho. Tá bom, tá tudo certo. Legal. E A Bíblia, até a Bíblia, quando eu estava pegar, eu leio mesmo decorada, uma parte. Salmo 1, Salmo 91, Salmo 23. Beleza? Pega na Bíblia. na família para se converter foi a primeira foi quem? Foi O meu irmão veio de Deodoro. Aí depois ele foi eu. Depois Deus foi meu esposo. E aí foi se converter. Ele foi se converter agora na quase. pronto. Ele já tem um neto de pastor. Já tem neto pastor? Filho de Maria Luísa, do lado de Fortaleza, pastor.
E já vou da quarta geração, irmão, eu dou graças a Deus por esse milagre. Esse privilégio que Deus tem para mim, comigo, e eu estar vivendo esse tempo todo dia, passando a minha geração. Isso é maravilhoso. Já está com quantos anos agora? Agora em setembro, em outubro, eu vou fazer 87. 87, né? Já, realmente já está perto de 90, quem sabe chega aos 100, né? Dei avisado, né? Tendo o privilégio de ver toda a igreja. E a minha alegria, meu Deus, é estar na presença de Deus nessa igreja. Eu não saio dessa igreja, não saio. Já disse meu menino aqui. Olha, o dia que eu fechar os olhos, ele me deu, mas ele não me deu, eu vou para a igreja. Quem quiser me ver, eu vou assistir meu melhor, vai para a igreja. Eu quero que me dê para a igreja. Mas que demora, né? Que demora bem muito para sair fazer mais a obra. Aonde eu estiver, eu creio que de obra eu não estou dia, não está na moça. Mas é aquela história, né? Deus guardou o dia hoje, né? Pois é. Porque assim, estamos fazendo essa entrevista aqui com os irmãos, fazendo parte da história. Fui uma lutadora para ter essa família. O dado que criou foi Deus. Meu marido não tem emprego, doente também, que não tem. E eu com a luta, era pescando, tudo ia morrendo afogada. Aí não pude mais enfrentar a pescaria. Aí botei por andar no olho a velha traçada, a folha de uma para outra, eu não pode deixar fazer o lado. Era muita coragem, era muita felicidade. E fiz, irmão, eu colhi tanto nesse rota do lado que era do dinheiro. A casa que eu comprei o dinheiro estava em cima da terça. Para as outras comidas. Eu chego na igreja cristã e eu dizia, dinheiro que já chega para mim. Mas eu comi muito dinheiro na sua casa. Quando? Não acho que não fizeram mais não. Tem para sentar e tal. Aquela filha de Mané Miguel, filho de Zé Pereira, tudo chegava na minha casa, meu irmão, é melhor Aí, interessante assim que, pelo que eu sei, né? A senhora era uma batalhadora, o irmão Augusto também sempre batalhou também, teve o seu irmão Antônio também, Antônio de Haddad também sempre foi um, também, tanto na batalha física quanto espiritual, e até na vida, né, para criar a família, ver hoje a igreja fazendo 50 anos agora, como é que a senhora se sente nesse inteiro, todo esse trabalho, sabendo que fez parte da história? Feliz. Feliz, realizado? Maravilhoso a gente servir a Deus, maravilhoso. Não importa o que passou, o que importa é a gente permanecer aqui com você. Você que lutou e hoje a gente vê frutos da obra, né? Ver gente, pessoas se convertendo, famílias sendo alcançadas, a igreja fazendo esses 50 anos e firme ali, né? Firme. Eu sei que eu estou há pouco tempo na igreja, mas eu sei que passou muita luta, né? A igreja em si passou muita luta. Também isso é vitoriosa. Diversos pastores que estiveram lá. Tem muita vitória, meu. Para Deus não tem nada difícil, não. Mas para Deus não é nada impossível. Sei. Para Deus nada é impossível. E tudo é possível que eu criei. Eu criei. Graças a Deus. Eu não sei até quando vou viver, Deus é quem sabe. Mas o Senhor tem exercício que eu só tenho a contar vitória. Louvado seja o nome do Senhor, eu só tenho a contar vitória. Pelo que eu passei, pelo que fui e que eu estou sendo agora. Já está tudo nos seus cantinhos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né, irmão? Por tudo que Ele me fez, materialmente e espiritualmente. E materialmente e espiritualmente, eu me sinto no céu. Aqui está muita coisa ainda, né? Mas eu me acho tão livre. Me acho tão feliz, graças a Deus. Quando eu me levanto de manhã, é o primeiro que eu faço, meu Deus, já estou agradecendo de manhã. Tem um corinho que eu já me acordo cantando ele, diz assim. De madrugada ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve meus problemas, entrego tudo a ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve meus problemas, entrego tudo a ti. A estrela d'alva ainda brilhava, eu já buscava a face do Senhor. A estrela d'alva ainda brilhava, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve meus problemas, entrego tudo a ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve meus problemas, entrego tudo a ti. Eu já me acordo cantando esse louvor, meu irmão, e outros que eu sei.
Eu sei de tudo decorado que eu não posso já não vou. E eu fico feliz que eu vou, porque ele quer entregar a ele, e aí quando entrega lá do Senhor, ele fica feliz. Confiando que vai ser. Deve ter comido o seu, confia nele mais ele vai. Ah, é, vai. A minha alegria é essa, velho. Da igreja cristã só sai quando eu show. Pois é. Nem eu quero levar do canto, mas que me leva até lá, eu não tenho precisão de mudar um pouco de igreja. Eu sei, então quando ele ajudou a fundar, Ah, disse que já está no caderno a data dos trabalhos que eu fiz lá. não deve estar 10 de tudo anotado. 1999. Ali que as pessoas se converteram, o lugar que eu andei. Está tudo registrado. Isso é bom para no futuro, os arquivos da igreja, né? E até vai andando como nossos 50 anos já vai de fundação. Você também a gente usar isso aí também, ó, frutos do nosso trabalho. Né? E tem outra que está a data, quando começou esse trabalho da igreja, e quando começou o grupo da UAC, aqui, quando veio de lá de uma pessoa que encaixou. E mais o grupo, então, estamos nessa jornada. Nessa luta aí. Luta e vitória, né? Luta e vitória. Porque não existe vitória sem luta. Meus pais, eles se converteram na igreja evangélica cristã. Aí vinham trabalhando com a igreja evangélica cristã, mas eu não tinha me convertido. Aí no ano de 1987, às 9h30 da manhã, eu estava em minha casa aqui, eu ia sair para trabalhar, eu trabalhava na prefeitura em Santa Rita. Aí eu vim, chegou 2 irmãos aqui, disse que eu não saía de casa enquanto eu não escutasse o que ele tinha para falar a respeito de Deus. Eu disse, pode falar que eu quero ouvir. Quando ele falou, foi o momento que Deus tocou no meu coração e ali eu aceitei o Evangelho em 1987, às 9h30 da manhã, aqui na minha casa, onde eu estou morando, que era a casa dos meus pais. Aí daqui eu fui congregar na igreja evangélica cristã. À noite eu fui para a igreja, dei meu nome, aceitei o Evangelho aqui e fui para a igreja. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, até hoje estou permanecendo a direção do pastor José Pereira da Hora, que de memória, né, que é o meu sogro, né? Casei com Dona Joaneide, fiquei morando em João Pessoa e ajudando a igreja lá em João Pessoa, a igreja evangélica cristã congregacional em João Pessoa, dirigida pelo pastor Manuel Miguel. Aí foi necessário vir ajudar a igreja aqui em Vazia Nova. O pastor perguntou se eu queria vir trabalhar aqui com a igreja evangélica cristã aqui e morar aí. Aí foi no tempo que a gente passou um período de 11 anos morando na casa pastoral da igreja, porque a igreja ela tinha passado por uma fase de roubo. Aí ela foi roubada 5 vezes. Aí nesse período o pastor pediu para mim, perguntou se eu queria vir. Eu disse, em João Pessoa estava pagando aluguel, aqui eu não ia pagar, então eu optei e vim para cá. E nesse período fiquemos aí 11 anos e cooperando com o pastor. Foi onde eu fui consagrado ao diaconado e depois consagrado ao presbitério da igreja. E para a honra e glória do Senhor Jesus é onde a gente está vivendo e trabalhando, e espero até a volta do Senhor Jesus Cristo para sair da igreja evangélica cristã e ir para o céu. Irmão Joaneide, um pouco da sua história também, como começou, conversão onde foi também, tá? Seu pai também era pastor, né? Também teve uma influência toda. Bom, eu nasci no lar cristão, evangélico. Então, cresci, os pais sempre ensinando o caminho, mostrava o caminho certo, o caminho errado. E, ao meu ver, no mundo que a gente vive, não tem nada a oferecer de coisas boas, o caminho é só destruição.
Então eu me peguei com Deus e permaneci no Senhor. Casei lá em João Pessoa, na igreja que eu fazia parte, lá no Jardim Planalto. De lá vim morar aqui. Operar aqui para a igreja de Casa Nova. E aqui eu estou. Trabalhando para o Senhor, ajudando a igreja, ajudando o pastor. Né? Tive meus dois filhos João Pessoa, o Samuel e o Neemias. Graças a Deus estão tudo caminhando comigo o Senhor. Houve uma pequena luta, mas vencemos, né? Porque criar filho hoje em dia não está tão fácil, porque a gente mostra o caminho e professores e outros coleguinhas querem mostrar outros caminhos, e aí a gente fica assim um pouco preocupado, mas com a ajuda de Deus, eu pedi muita ajuda a Deus para criá-los no temor do Senhor, e Ele me ajudou, estou muito feliz. Meu filho mais velho casou, já me deu um neto, Caleb. São tudo bênçãos, são tudo bênçãos de Deus. O Samuel já é diácono da igreja, me ajuda o pastor, né? Uma nora muito inteligente e graças a Deus estamos sendo uma família unida, caminhando para um só alvo. E qual assim a visão de, vou perguntar um, depois o outro responde. Talvez até pense com o mesmo, tem o mesmo pensamento. Mas o que fazer? Qual a reação de vocês hoje, o sentimento de ver hoje que estamos fazendo 50 anos? É meio século, metade de um século em Realmente, Nova. E tem história. A gente não tem história, a igreja tem história. Como é que vocês se sentem, cada um? Talvez o pensamento seja igual. Para mim é um orgulho. A nossa igreja evangélica cristã aqui em Vargem Nova, que passou por muitas lutas de irmãos carregando pedra para construir a igreja, os mais antigos, que conheci muitos, os que já partiram, na pessoa do diácono José Deodato, Antônio Deodato, e também outros como Antônio de Pontes, que foi diácono, que foi o esposo da irmã Júlia. Esses homens foram homens que deram a vida pelo Evangelho. Também teve uma cooperação do meu pai, o pastor Pedro Ferreira. Ele não era pastor da igreja, foi consagrado depois. Teve uma cooperação grande no desempenho da obra. E hoje a gente vê a igreja como está e comemorar esses 50 anos de vida, de existência aqui na nossa cidade. Para mim é um orgulho participar da igreja evangélica cristã congregacional. Muitas lutas passamos, mas com a ajuda do Todo-Poderoso. Uma frase importante que ele disse é essa: Ele não vem resolver seu problema, mas vem passar com você no problema. E quando ele passa, a gente vê o que é que está acontecendo, é o que a igreja evangélica cristã hoje, na direção do nosso pastor Roberto Mesquita, está aí, todo mundo vê o trabalho, o desempenho que o pastor vem dando na nossa igreja. Eu fico muito orgulhoso de trabalhar e cooperar com o pastor Roberto Mesquita na igreja evangélica cristã, juntamente com todos meus irmãos. Fico muito feliz e vamos rumo ao céu. Esse é o nosso lema, rumo ao céu. Trabalhar aqui e seguir para a glória. Em nome de Jesus. Nesse período da convivência, né, para a igreja, eu também passei uns tempos vindo, muitas vezes vinha a pé de João Pessoa para cá, eu, meu pai, meu tio, minha prima. Às vezes vinha somente eu e meu pai fazer o trabalho aqui do Senhor. A gente vinha a pé, porque às vezes na época as condições não estavam tão boas, mas a gente vinha a pé e voltava de ônibus.
E graças a Deus a gente passou uma temporada firme e forte no Senhor. Para mim é uma honra. A igreja que eu faço parte está completando 50 anos de vidas e de vitórias. Lutas e vitórias, Lutas e porque vitórias, uma coisa importante era que o pastor José Pereira, o meu sogro, ele não media distância, não media. Ele pegava, era 2 ônibus para vir, 2 ônibus para voltar, quando não vinha de pé junto com a minha esposa, mas não perdia um culto, estava aí sempre pronto a ajudar a obra do Senhor. E hoje a gente vê a igreja completar 50 anos de vidas. Passamos por vários pastores, passamos pelo pastor Manuel Miguel, Manuel Tristão, José Pereira da Hora, o meu sogro, e agora o pastor Roberto Mesquita da Silva. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aí trabalhando no que Jesus pôs nas nossas mãos para fazer. Com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos rumo ao céu. Em nome de Jesus. Vocês pensaram que a igreja evolui tanto nesse período, porque a gente vê que tem uma certa evolução. Apesar de a gente ser pequena, mas a gente vê tudo bem organizado, bem estruturado. Como é que vocês vê essa questão aí? Muita vontade dos membros, o pastor bem organizado? Pensava um dia chegar a esse ponto tão assim, ou sempre trabalhar para isso? A luta nossa na igreja era para que chegasse a isso, mas a gente via as dificuldades das famílias carentes de Várzea Nova, as famílias que não tinham recursos, mas uma coisa eu digo, com a ajuda de Deus, nós viemos vencendo cada etapa no proceder da caminhada. A cada momento a gente via uma etapa vencida com a ajuda de Deus. A cada momento Deus estava no negócio e a gente via que Deus estava no negócio. A gente ficava pensando, será que a gente chega a uma estrutura como a denominação hoje está? Nunca a gente pensou. E hoje a gente tem revista própria da nossa escola bíblica dominical. O nosso pastor presidente, o pastor Severino do Ramo, tem ajudado ao desempenho da nossa igreja. E eu fico muito orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso de trabalhar com essa denominação. Aceitei nela há alguns anos atrás, mas eu me sinto novo convertido, porque vou dizer uma coisa, cada momento da vida que a gente passa no Evangelho do Senhor Deus é um aprendizado. E nesse aprendizado que nós estamos passando para outros, é passando e aprendendo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ajuda a isso. Nossa igreja tem alguma história de alguns pastores, como alguns pastores já internos que foi até ser pastor de outras igrejas, ou até dentro da própria denominação mesmo, que já teve muito. Tem o caso do pastor Renildo, né? O pastor Renildo chegou na nossa igreja, ele era presbítero. Ele veio da Assembleia de Deus e foi consagrado pastor na nossa denominação, na nossa igreja aqui em Várzea Nova. Pastor Renildo Pedro passou um período de tempo tomando conta da nossa igreja ali no Jardim Planalto, lá onde o pastor Manuel Miguel era o pastor, e ele faleceu e a igreja optou em botar o pastor Renildo para trabalhar com a nossa igreja lá. Fruto nosso. Temos presbítero, né? Tem o presbítero Fábio, que foi consagrado na nossa igreja, como passou o período de diácono, período de presbítero, depois saiu, foi trabalhar com a Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Tem o pastor Sebastião Mendes. Pastor Sebastião Mendes, ele foi consagrado na nossa igreja a diácono, a presbítero, aí saiu da nossa denominação e formou a igreja lá dele, a igreja onde ele congrega, que é onde ele é o pastor.
E ele está lá trabalhando com ela. Também tem o cunhado dele, o José Bernardo, que foi consagrado a diaconado na nossa igreja. E lá ele é presbítero na igreja onde o pastor Sebastião Mendes é o pastor, ele trabalha como diácono lá. Muito importante esse pessoal passado. Mas graças a Deus a gente estamos aí, trabalhando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz com a nossa igreja. E quem passou Perpétua também fez história. Ele está dando fruto em outro local. Trabalhando para o reino de Deus. Trabalhando para o reino né? de Deus. Tá. O importante, se não ficou na nossa denominação, na nossa igreja, mas que esteja trabalhando para o reino de Deus, ganhando almas, isso é importante. Melhor do que ir para o mundo, porque o mundo não tem o que dar. O mundo passa, e a gente sabe que a palavra de Deus diz que o mundo passa com suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é isso que eles estão fazendo, estão trabalhando. Né? E assim, uma coisa que a gente tem que salientar é que os eventos da igreja geralmente são aqui na sua casa, né? Sempre a gente está fazendo aqui eventos para arrecadar fundos para a nossa igreja. Nós temos aqui o Arraiá da Dinda, que já está com 9 anos. A gente está 9 anos que a gente faz esse evento aqui. E a gente agora trocou o nome de Arraiá da Dinda para Arraiá da Colheita. A gente achou por bem trocar esse nome porque Dinda era minha irmã. A gente pequeno chamava ela de Dinda, o nome dela é Dalva, mas a gente chamava de Dinda. Mas graças a Deus que passou. Esse nome a gente fez a troca e deu certo, Arraiá da Colheita. O 9º ano já vem com Arraiá da Colheita. Então isso é, vamos dizer, o 10º posto primeiro, um tipo de renovação. Aqui os eventos são aqui, então é muito bom, que sempre serve para a nossa igreja. Cultos, uma estrutura. Feijoadas, já fizemos aqui feijoadas para arrecadar fundos para a nossa igreja. E graças a Deus, Deus tem abençoado. O senhor, com todo esse tempo aí, de presbítero, todo esse conhecimento bíblico, já foi chamado para ser pastor alguma vez? É importante essa pergunta. Já fui chamado para pastorear a igreja de Santa Cruz de Capibaribe, quando eu estava fazendo seminário. O pastor Manuel Miguel disse: eu quero levar você para tomar conta da igreja em Santa Cruz de Capibaribe. Eu entrei num consenso junto com ele e ele foi. Eu disse para ele: pastor, arrume uma pessoa de lá mesmo, porque o povo tem mais conhecimento que o povo lá. E ele botou o filho dele para lá, nosso irmão Sósteno Miguel, mas graças a Deus ficou. Eu não quis nunca me interessar ser um pastor, mas eu sou um cooperador. Eu gosto de cooperar, não importa o cargo, não importa mas eu gosto de cooperar na obra. E eu me achei fraco para não ir ser um pastor da igreja. Eu quero sempre ser o Salomão que sou, diácono, ajudando a obra. Depois passei a presbítero para cooperar juntamente com o pastor na direção dos cultos. Mas graças a Deus está dando certo, está tudo em paz, graças a Deus. Deus tem nos ajudado a passar por lutas, mas estamos aí fazendo 50 anos a nossa igreja aí em Vazenal. É muito, muito bom, muito honroso para aqueles que fazem parte da igreja. Eu tô chegando agora, né? Estou um pouco mais de um ano. Mas eu digo, no dia que eu cheguei lá, primeiro dia que eu cheguei lá, que eu estava em abril de 2016, foi outro domingo de 2016. Aí quando eu cheguei lá, particularmente eu pensei que o pastor era o senhor. Com aquela animação, com aquele entrosamento todo, esse aí é o pastor, que eu não conhecia ninguém. Esse é o pastor. É o meu jeito de, quando chega uma pessoa na igreja, eu saio, vou falar com a pessoa. Eu lembro quando você chegou, que você sentou, eu fiquei observando, fui lá, falei com você, com sua esposa, e
não sabia que você ia trabalhar com a gente, pensei que você era apenas um visitante, mas para a glória do Senhor Jesus, você veio para somar. Veio para somar e está ajudando. E hoje, como aspirante ao diaconado, eu fico muito feliz com a sua vinda, meu irmão Joabson. Cheguei lá, estava até uma visita. É verdade. Foi uma centro de visita, né? Eu cheguei lá e gostei do local, vamos ficar por aqui. Muito bom. É muito difícil a pessoa quando chegar não gostar do ambiente. É o local. As pessoas, né? É aconchegante a igreja. A igreja, ela gosta de ajudar, principalmente quando uma pessoa chega, o cristão, tanto homem como mulher, saber receber as pessoas, saber acolher aquelas pessoas para cultuar junto conosco na nossa igreja. Porque é uma coisa que eu já achei interessante também lá, que é muito parecido lá dentro da igreja que eu é mesmo, que o pastor ele passa um certo tempo, né? Que tem igrejas, né, que tem uma filosofia, e o pastor passa 6 meses, depois passa um ano. Aí o pessoal, quando começa a se acostumar com o pastor, a denominação tira. A denominação tira. Aí a coisa que eu gostei também foi isso. Eu também na época não estava longe dele, estava longe da outra igreja, aí ficava ruim. Digo, mas eu nunca ia para uma igreja, eu fico tratando de pastor constantemente, porque eu não estou acostumado com isso. Chegou na nossa, que a nossa não troca de pastor. Cheguei aqui e vi que a nossa não tratava. Então nosso pastor Pereira, José Pereira, em memória, ele passou 17 anos na frente do trabalho aqui em Vargem Nova. E graças a Deus, quando ele passou o rebanho para o pastor Roberto Mesquita, que já foi no final da sua vida, porque ele disse que ele vinha pastorear a igreja até nos últimos dias de vida. Isso era o pensamento dele. Acho que um ano antes dele partir, há 2 anos o pastor foi consagrado para a denominação, e quando ele passou o cajado para o pastor Roberto, aí foi o período que ele passou um tempo ainda cooperando com a gente e saiu. Mas 17 anos ele passou ali trabalhando, o nosso pastor Pereira. Na intimidade a gente conhecia ele por Pereirinha, pastor Pereirinha. Ele chama José Pereira da hora, né? Da hora, ele não gostava de chegar atrasado. Ele falava com a gente que a gente tinha que chegar no horário, abrir a igreja no horário, começar o culto no horário, terminar no horário. E o nome dele era José Pereira da hora. E hoje a gente vê aí, o pastor Mesquita aí, graças a Deus, cumprindo horário, graças a Deus a gente marcou para começar de 6h30. O pastor Roberto pode ter 2 ou 3, está aí na frente, cooperando. E o importante é isso, trabalhar para o nosso Senhor. Amém? E não pode deixar de faltar nosso pastor Roberto Mesquita, faz parte da história da igreja também. Atualmente é o nosso 4º pastor que passado por essa igreja aí, está fazendo história. Então vamos aqui fazer umas perguntas para ele, para ser esse marco histórico da igreja, né? 50 anos. Pastor, o senhor esperava um dia, eu sei que o senhor se converteu aqui pela igreja, o senhor esperava um dia chegar a ser pastor dessa igreja, ou sempre chegou aqui sempre com a intenção de membro, aquela coisa toda? Primeiramente, boa tarde, a paz do Senhor, obrigado por essa oportunidade, que é a oportunidade e a ideia que vocês tiveram de poder filmar e levantar a história da igreja. Primeiramente, Deus abençoe vocês pela essa ideia que vocês tiveram. Bem, eu nunca pensei, eu cheguei aqui nessa igreja em 97, me converti no dia 4 de dezembro de 97. Nunca na minha vida pensei que eu iria fazer parte dessa igreja como pastor. Aqui, eu cheguei aqui, comecei a congregar aqui, me converti, passei 2 anos
congregando como diácono, depois de uns 3, 4 anos como membro, o pastor José Pereira me fez o convite e eu aceitei para servir o Senhor como diaconato, no quarto diaconato. Depois passei 2 anos como diácono, aí ele fez outro convite para mim ser presbítero, fazer parte do presbitério da igreja. Passei 2 anos sendo presbítero e depois eu assim comecei a sentir um chamado para servir a Deus com uma responsabilidade. Entrei no seminário, fiz um curso teológico, tem 5 anos. E não assim, na intenção de servir a Deus com uma responsabilidade, ter mais o conhecimento. Eu era professor de escola bíblica dominical e senti o peso e a necessidade de me aprofundar mais um pouco, mas não de ser pastor. Terminei o curso teológico, aí ele me fez o convite para mim pastorear a igreja. No começo eu não queria aceitar, mas ele bateu muito na tecla e eu resolvi aceitar. Fui sabatinado pelo grupo de pastores da denominação, passei na sabatina e no ano de 2005, no mês de 17 de maio de 2005, fui ungido pastor, fiz a consagração como pastor aqui na igreja e até hoje eu estou por aqui, pela misericórdia de Deus. Mas nunca pensei em ser pastor dessa igreja. Porque pastor realmente, além de cuidar da família de casa, a gente tem que cuidar de uma outra família, que é a família espiritual. Não é fácil, né? Principalmente hoje em dia, que as dificuldades que tem, né? Que hoje, apesar do evangelho estar sendo mais disseminado, mas também tem muito evangélico por aí que está sendo pregado de qualquer forma, né? E para manter a noção da doutrina é complicado. E as dificuldades hoje do século XXI, que o senhor vê hoje, vê muita dificuldade atualmente, questão de manter uma coisa ou outra, o pessoal, né, vamos dizer assim, né, que tem tanta doutrina surgindo por aí, e essa dificuldade de manter firme, né, fiel à palavra, o senhor vê essa dificuldade ou é mais bem aceito no contexto geral? Não, no contexto geral é muito difícil. Nessa geração que nós estamos agora, é uma geração muito difícil, porque se dar com pessoas não é fácil, é muito difícil. Mas Deus dá graça. E nesses últimos dias tem se levantado, há uns 15 anos atrás, a gente não via tanta doutrina, tanta teologia como a gente vê hoje. A teologia da prosperidade, muitas teologias, e isso, em certa parte, tem sufocado a doutrina genuína. E você, como pastor, você fica assim, preocupado e pedindo a misericórdia de Deus para estabelecer um plano doutrinário para a sua igreja, para que a igreja não venha sair da rota, vamos dizer assim, daquilo que foi, da doutrina dos apóstolos, aquilo que a igreja foi fundada. Porque hoje em dia, como eu acabei de falar, muita doutrina, as pessoas, hoje tem as redes sociais, né? Você vai no YouTube, onde você vai ter pregações cheias de várias teologias, e hoje a gente se depara com muitas perguntas, muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas que dizem: pastor, o dízimo não só foi no Antigo Testamento, e no Novo, dízimo vale, tem dízimo, Jesus mandou pregar dízimo. A gente vê isso, a gente vê que essas pessoas não fazem esse tipo de pergunta e outras perguntas a mais. A gente vê que tem assistido, tem dado assim, ouvido essas doutrinas que estão sendo espalhadas por aí. Então, realmente, ser pastor hoje em dia não é fácil, porque você tem que manter a igreja, as suas ovelhas, no padrão que você aprendeu, que é a doutrina dos apóstolos. É muito difícil. E hoje em dia também tem um grupo de pessoas, assim, acredito que todas as igrejas tenham, acredito que seja global, que não quer ser pastoreado, dá muita dor de cabeça. Mas, apesar de tudo, nós somos felizes, porque, apesar de tudo, nós sabemos que estamos trabalhando para Deus e Deus dá graça. Às vezes nós aperreamos muito, mas nós temos como consolador o nosso Deus, que chega e diz para a gente que a obra não é nossa,
mas sim a obra é dele, é o cabeça da igreja, a obra é dele. E ele vai dando graça e a gente vai prosseguindo com a misericórdia de Deus. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito difícil mesmo, mas Deus vai dando graça e a gente vai caminhando por aí. Mas, hoje em dia, essas novas doutrinas que têm surgido têm bombardeado a doutrina genuína. E tem cada dia mais ficado difícil mesmo você pastorear. Mas Deus vai dando graça e a gente está aí. Pela misericórdia. Eu estou falando sobre a questão da dificuldade de pastorear hoje, mas eu lembro das reuniões que nós tivemos com os pastores e com os diáconos, se eu não me engano, em Pernambuco. Teve um pastor que falou que essa igreja ela cresceu muito com o senhor, desde quando o senhor chegou. Né? Porque realmente eu estou aqui há pouco tempo, mas eu vi realmente um crescimento desde quando eu cheguei. Eu vi que está tendo aquele crescimento, isso, né? Apesar das dificuldades, Deus está fazendo a obra, né? Aqui exatamente isso. É verdade. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, no primeiro ano, quando eu passei a pastorear a igreja, eu me deram a igreja com 27 pessoas. Eu não me recordo se esses 27 devem ter ato, com certeza não. Se era 27 membros, se não era ao todo. Mas eu sou bem lúcido em dizer que era 27 pessoas. Não sei assim dizer se os 27 todos eram membros ou se essa lista estava incluso com os congregados. Mas eu me lembro que era 27 pessoas. E pela misericórdia de Deus, hoje nós encontramos uma igreja com 110 pessoas, 90 membros e 20 congregados. Não é Deus que dá o crescimento, pela misericórdia de Deus. A igreja tem 13 anos que eu estou pastoreando e se chegar assim Deus dizer para mim hoje, não quero mais, eu saio de cabeça erguida, saio o que eu digo, deixando o quadro de pastor, de cabeça erguida, feliz, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de servir a Ele como pastor, mas continuo sendo crente e continuo na mesma igreja, servindo o Senhor e ajudando o meu sucessor de cabeça erguida. E feliz. Mas hoje Deus tem dado crescimento pela misericórdia. É porque eu vejo aqui em Várzea Nova, tem muitas igrejas, né? Tem praticamente a cada 100 metros tem uma igreja, mais ou menos isso. Aí eu olhando aqui, né, e justamente essa aqui é uma igreja histórica, né? Essa aqui é uma igreja, ela não é somente uma igreja, é uma igreja que faz parte da história do bairro, na verdade até distrito, né? Essa igreja aqui ela faz parte porque foi, não sei exatamente a idade média do bairro, mas essa igreja faz parte da história do bairro. Como é que o senhor se sente hoje sabendo que faz parte de uma igreja que foi uma das primeiras a chegar aqui? Não foi nem assim, não é que chegou aqui, caiu de paraquedas, não, qualquer não. Foi simplesmente uma das primeiras a chegar aqui. Como é que o senhor se sente hoje sabendo que faz parte que essa igreja faz parte da história? O senhor faz parte disso também? Eu me sinto, irmão João, feliz porque passaram para mim a história da igreja, que nós chegamos aqui em 67, o trabalho aqui começou em 67 na casa da nossa irmã Júlia, e em 68 teve o culto da Pedra Fundamental, na duração, foi fundado em 68, e no meu conhecimento, passaram para mim, a gente apurando a história, foi a primeira igreja evangélica a chegar aqui em Várzea Nova, no bairro do Distrito. E com isso nós sentimos uma responsabilidade muito grande, porque a igreja tem história no bairro, e nós somos a primeira igreja a chegar aqui em Várzea Nova, e isso só traz mais responsabilidade para a gente, porque é uma igreja que tem história dentro do bairro, né? A igreja evangélica cristã, congregacional, ela é uma igreja histórica aqui dentro do bairro. E isso nos requer mais uma responsabilidade, um zelo a mais. E eu agradeço a Deus por Deus me proporcionar de pastorear uma igreja, a qual foi a primeira igreja a chegar dentro do bairro, dentro do distrito, né? E eu me sinto feliz com isso. Agradeço a Deus constantemente por isso. Eu pastorear uma igreja onde eu sou santaritense, nasci aqui, a igreja foi fundada, como eu acabei de falar, em 68 e eu nasci em 69. Sou de 69, então eu só tenho a agradecer a Deus
por pastorear uma igreja, que a história da igreja, a igreja nasceu, nem nascido eu era ainda, quando a igreja evangélica cristã congregacional já existia aqui dentro do bairro. Então, eu sou feliz por Deus me proporcionar essa história, né? essa oportunidade que Deus está nos proporcionando. Então, só tenho a agradecer a Deus por isso. Eu tenho um detalhe que o São Deus me falou, a gente estava comentando a parte, que assim, a primeira de tudo, mas há algum tempo atrás, as demais denominações tratavam essa igreja como seita. Foi difícil romper essa barreira de mostrar que não é seita, de mostrar que é um pega o evangelho genuíno, ou foi a coisa mais fácil, assim, entende? Não, foi muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, realmente existia essa barreira. E essa igreja aqui dentro do bairro era conhecida como a igreja do véu. Era conhecida como a igreja, era conhecida como um aceito. Os pessoal confundia no fato da igreja ter o nome na época da Igreja Evangélica Cristã. Existia, ao passar dos tempos, alguns anos depois que essa igreja foi fundada, começou a aparecer aqui no bairro a Igreja Evangélica Cristã, Igreja Evangélica Cristã do Brasil, conhecida também como a Igreja do Véu. Então o pessoal começaram a confundir a igreja e foi uma dificuldade muito grande. A gente sofria por isso, que quando eu chegava, o pessoal dizia, eu sou pastor da onda, eu sou pastor da cristã, da igreja cristã. As pessoas diziam assim para mim, a igreja do véu, né? A igreja do véu. E deu uma dificuldade para a gente mostrar essas pessoas que não eram. Uma certa feita, eu quando fazia seminário, comecei a estudar seminário, aí quando o pessoal começou a saber que eu congregava na igreja cristã, começaram a fazer assim, olhar para mim um pouco diferente. E uma certa feita, um dos dirigentes da Assembleia de Deus, ele começou conversando comigo e eu fiquei sabendo que ele tinha passado para alguém que a nossa igreja era a igreja, que era uma seita, era a igreja do véu, a igreja do cristão do Brasil. E eu fui até ele, que justamente é um amigo meu. Não sei se pode citar o nome dele, mas como a gente está nessa entrevista, ele é muito conhecido aqui de Vazia Nova, acredito que vocês conhecem dele de Vazia Nova, também tem uma história aqui em Vazia Nova. O nome dele é irmão José Francisco, que é um dos dirigentes da Assembleia de Deus. Ele me fez essa pergunta aí, eu fui até a ele e mostrei a ele que a nossa igreja, ela tinha uma história, não era a igreja do véu, não era a igreja cristã do Brasil, mas sim a igreja evangélica cristã, que tinha saído dentro da congregação. Não era uma igreja que tinha saído dentro da igreja cristã do véu, nem cristã do Brasil. Então foi aí onde, porque ele é uma pessoa que tem muita influência aqui dentro de Vazia Nova, uma pessoa muito conhecida, que já dirigiu várias congregações de Vazia Nova, da Assembleia de Deus. E quando eu expliquei para ele a nossa história, falei para ele a nossa história, ele entendeu, ele se desculpou e ele começou a reparar aquilo que ele tinha falado, foi atrás, comunicou, e isso, graças a Deus, aqui dentro do bairro, acabou-se. Hoje nós somos bem vistos aqui dentro do bairro, graças a Deus. A igreja, como eu acabei de falar anteriormente, a igreja tem uma história, é bem recebida aqui em Vazia Nova. E a igreja tornou-se notória aqui dentro de Vazia Nova, e hoje em dia, graças a Deus, a nossa igreja aqui em Vazia Nova, ela é uma igreja bem vista, tem uma história que nós acabamos de falar, e é bem vista e bem aceita pela população. Justamente que os cultos aqui no domingo, vocês sempre vê visitantes, às vezes até de outras igrejas, vêm cultuar o Senhor junto conosco no domingo. Isso nos deixa alegre, tiramos essa dúvida, mas respondendo a sua pergunta, Jorge, realmente foi muito difícil e existiu isso aí mesmo. Então isso aí, graças a Deus, já rompeu a barreira e pegamos o evangelho genuíno. É isso que é importante. Mas o senhor já pegou em outras denominações já, ou sempre só mais aqui, né? Não, já preguei várias denominações. Eu já preguei na Batista, já preguei na Presbiteriana, já preguei na Primitiva, da Igreja Primitiva. Já recebi muitos convites para pregar em várias denominações, até para trabalhar com outras denominações. Mas Deus sempre tem me mantido aqui. E nas nossas igrejas, porque a nossa igreja de Vazia Nova, apesar
apesar de ter uma história, tem pessoas que acham que a gente só tem essa igreja aqui em Vazia Nova, a denominação. Mas a nossa denominação, ela tem aqui na Paraíba, nós temos igrejas em Mangabeira, bairro de Mangabeira, João Pessoa no bairro de Mangabeira, e Jardim Planalto, em João Pessoa. Temos também Rio Tinto e Pilar, temos aqui na Paraíba algumas congregações, como também essas congregações se encontram em Curimataú, Ginipapo, Chão de Areia, e nós temos essas igrejas aqui na Paraíba. E também temos igreja também em Pernambuco, em Casa Amarela, temos igreja em Paulista, em Maranguape, e também temos igreja no Rio de Janeiro também. Temos 4 igrejas no Rio de Janeiro. E a nossa denominação, como eu acabei de falar, ela tem uma história, e a maioria das nossas igrejas, quase todas, eu já preguei. As igrejas do Rio de Janeiro já preguei, a igreja de Pernambuco eu já preguei, e aqui na Paraíba, nós falamos, eu acredito que eu preguei já em todas elas. E também já preguei em algumas denominações. E algumas denominações também já recebi convite, não senti vontade de pregar, e me desculpa o amigo, eu não senti vontade, não foi. Mas a gente já pregou em várias denominações, já, pela misericórdia de Deus. Isso já mostra que a barreira foi rompida, né? Também já não é só provado que no fato de receber convite, né, de outra denominação, mostra realmente que a barreira foi quebrada. Né, graças a Deus. Graças a Deus, isso foi quebrado. Porque estamos fazendo meio século, realmente é meio século. Quem sabe daqui a 50 anos ainda estaremos aqui comemorando mais 50 anos, se Cristo não voltar daqui pelo menos. Se Deus permitir, nós estaremos aqui, né? Se Deus nos conceder, daqui a mais 50 anos, vocês estão aqui, talvez não me entrevistando, mas me entrevistando outro pastor. Então, Deus abençoe vocês e seja com todos, em nome de Jesus. A todos. Estamos agora aqui na casa da irmã Ivanilda, que também faz parte da história da igreja, mais uma das que foi pioneiras, que fez parte desses 50 anos, já está completando esse meio século, esse jubileu de hoje. Irmã, como é que começou a sua relação com a igreja? Foi através de familiares? Foi pelo evangelho? Através da minha mãe, ela era evangélica. Tempo do pastor Pereira. Já o pastor que foi antecedeu o pastor Roberto. Aí essa foi desde criança ou foi se converteu? Não, depois de tempo depois que eu casei, que fiquei viúva. Aí foi que quer dizer que eu já era evangélica, né? Mas não era frequente na igreja. Aí depois que fiquei viúva, com 2 anos após, foi que eu me reconciliei verdadeiramente com o Senhor. Né? Porque tem a diferença do evangélico e do crente. O crente, praticamente, todo dia eu sou crente. Mas a gente só pode dizer que é evangélico, mas a gente pratica direitinho. Então, foi a partir de... Depois que fiquei viúva, com 2 anos depois, foi que verdadeiramente eu vim saber o que é ser uma pessoa evangélica de verdade. E eu estava olhando aqui, a gente vê que a senhora faz um tipo de trabalho missionário. Porque a sua casa, não só a sua casa é o ponto de pregação. Atualmente, né, que antigamente era a casa da irmã Júlia, aí passou para o seu. Mas foi como foi assim, que ficou na mesma rua, só mudou de casa. Mas na época foi espontâneo, só sentido de Deus, ou alguém apontou? Não, foi espontâneo. O pastor Roberto me fez o convite, perguntou se eu aceitava. Com certeza que eu disse que aceitava, né? Quem sou eu para rejeitar a obra do Senhor? De maneira nenhuma. É bom que assim, fica a casa como se fosse uma extensão da igreja. Né? E diga assim, é um lar já bem abençoado, né? Que digamos é uma igreja, né? Já é um atalho, um ponto de pregação. E outra coisa que eu estava pensando hoje não só alguns dias,
tem 2 filhos diáconos. Glória a Deus, né? Os 2 filhos são diáconos, né? Para a honra e a glória de nosso Também foram criados na igreja ou foi uma? Não, foram criados na igreja. Como se diz, minha mãe levava todos os 2 pequenininhos para a obra do Senhor. Eles foram através da minha mãe. Entendeu? Eu, na época, eu não era evangélica, entendeu? Eu era católica, porque meu esposo também era católico, então eu não ia. Ia só visitar. Então, se a pessoa vai só visitar, não é uma pessoa evangélica. Entendeu? Não é. Então, eu ia só visitar. E depois, minha mãe que levava os meninos, as minhas crianças. Aí depois, com o tempo, foi que eu passei para levar, né? Ele já grande, já, tudinho, mas hoje em dia, para honra e a glória do Senhor Jesus, tem 2 diáconos, né? Como você falou. 2 diáconos. É. E como é que a senhora se sente hoje em ver que a igreja, na verdade, como sua mãe faz parte mais da história, porque a senhora está dando continuidade ao trabalho da sua mãe, e como se sente hoje em ver que a igreja está fazendo meio século? Pensa do céu. É alegria, né? A gente vê que a obra do Senhor está indo para frente, né? Está continuando. E eu me alegro muito por os meus filhos e eu fazer parte da igreja. Então, e seus filhos, um exemplo, chegasse a ser tivesse chamado missionário, ou até pastoral em outra situação, como seria a sua reação? Sendo para servir ao Senhor Jesus, eu aceito muito bem. Amém. É porque é gratificante ver, ver os filhos nascidos, criados no Evangelho, Com certeza. e chegar a ser oficiais da igreja. Uhum. E nós temos aqui também, pelo que eu vejo também, não é somente seus filhos, também sua família quase toda, vamos dizer por que não toda, também é assídua na igreja. Digamos, é a matriarca que levou todo mundo, sustenta todo mundo, né? Coloca a estabilidade toda. Continua, isso aí são os frutos das orações da minha mãe, que está se cumprindo, e a minha também. Sua mãe também é muito ativa, assim, Minha mãe? aquela ativa. Eu achei era perfeita, era muito mais do que eu. Muito mais. Tinha aquela questão, porque a irmã Júlia falou que ela gostava de evangelizar na rua, tem aquela sede. Então sua mãe também tem aquela. Minha mãe era uma besta do céu, ela saía para evangelizar, não procurava mais quem, queria saber quem ela ia. Isso é muito bom. A senhora viu esse hoje, digamos, se espelha nela, né? Nesse período que teve muita mudança a questão de modelo de pregação do Evangelho ou não, a mesma coisa? Não mudou não, a pregação é a mesma. Não é só assim pregação, porque alguns mudam uma doutrina ou outra, né? E tem gente que... Não, mas a igreja evangélica cristã, ela nunca teve mudanças assim, vai mudar, vai entrar muda de ano, né? Passa do ano por outro, tem mudança assim para dizer assim, eu não vou para a igreja porque é isso. Não, mesmo, para mim mesmo, eu acho a obra do Senhor boa, mesma Às coisa. vezes tem gente que fala que muda, às vezes a doutrina banais, que não salva, às vezes é por causa da doutrina de homem. Tem gente que discorda de uma coisa, discorda de outra, mas graças a Deus. Quem quiser discordar da doutrina da igreja, né? Da igreja não, da doutrina que o pastor faz, né? Quem quiser concordar, quem quiser discordar, que discorda, eu não discordo não. Quero saber que está servindo ao Senhor e está tudo na paz, tá pronto. Tudo bem, tem muito esse negócio não. E hoje chegaríamos a 100 anos, antes de Cristo 100 anos? aqui para lá. Deus proverá, não é uma coisa que eu não sei responder. Porque a gente está aqui agora, daqui a 10 minutos nós não sabemos o que aconteceu. Fala assim, 100 anos da igreja, não sei. 100 anos da igreja? Como esperaria essa igreja daqui a 100 anos, a 50 anos? Como teria? Eu espero no Senhor que Jesus faça a vontade dele. Né? Eu não posso responder uma coisa porque eu não sei
vamos supor, da sua vontade, da vontade do irmão, do outro irmão, não. Né? A gente tem que pedir ao Senhor que Ele faça a vontade dEle. E Jesus fazendo a vontade dEle é ótimo para nós. E essa igreja é uma igreja histórica, né? Exato. Aqui, né? A história dessa igreja, das últimas entrevistas, ela se mistura com a história do bairro. Na verdade, do bairro, né? Ela está crescendo, é do céu. É tanta coisa que até o filho tem um filho empresário, né? Aí é mistério de Deus. Até empresário na cidade não, do distrito, né? Distrito, Do distrito, que é o famoso distrito de Vazia Nova. Aí é mistério de Deus. Não é verdade? Tá, é a bênção do céu, né? Eu Bênção também do céu. que faz parte, não quer querer que não, Sim, então, é bênção de Deus. faz parte da igreja. Com certeza, é bênção Não sei a sua reação se hoje, uma coisa de Deus, esse ponto de pregação se transformasse em um tipo de congregação. Bom, aí eu não sei nem responder essa causa direito, porque só Jesus no mover dele sabe como é que ia acontecer. Né? Saía dizia assim, missão dever cumprido, né? A mais. Porque eu conheço a história de uma irmã que tinha vontade de ser missionária. Sei. Aqui, tá lá. Aí, nesse inteirinho, ela não tinha condição porque ela não tinha instrução, não sabia ler tudo, mas ela tinha aquela vontade de ser missionária. Aí na igreja, na casa dela, ela viu um ponto de pregação. Sei. Aí o que aconteceu? Alguém se converteu lá na casa dela e se tornou missionário e foi para o exterior. Ela estava sendo missionária lá fora. Ela tinha vontade, ela não foi ser missionária, literalmente. Mas ela conseguiu converter alguém que se tornou missionário. Quer dizer, ela não conseguiu converter. Quem converteu a pessoa foi Jesus. Mas né? foi Ela semeou a palavra, não foi é no isso? ponto em que No ponto de pregação. pregação que ela Né? estava. O pastor, o dirigente, eu não sei quem estava junto, que semeou a palavra para essa pessoa, escutou e aceitou de coração, né? E daí, a vontade desse irmão, dessa irmã, não sei, era de ser missionário, não é isso? Então, juntou a vontade e com a ajuda de alguém e foi. Eu achei interessante. Eu até já pensei aqui das vezes que eu venho aqui, eu digo, será que um desses missionários daqui, se quer ser feito da Isso vontade aí, de Deus? Deus proverá e seja a vontade Eu dele. sempre Né? penso nisso, quando eu venho aqui, eu digo, um dia que seja a vontade de Deus aqui, mais um missionário, né, como essa história. Isso aí a Deus pertence, né? Que a gente não sabe, que a gente não sabe dos planos do Senhor para nossas vidas. Então, tudo é mistério de Deus. Exatamente. Eu estou realmente um ano agora na igreja, mas estou vendo que o crescimento foi bom, está Glória a sendo Deus. bom e eu estou querendo somar com isso. Porque fizemos esse projeto, eu tive essa ideia com o nosso irmão Sandro, para pegar os irmãos que tiverem.